Olá! Olá! Temos novidade para anunciar. É uma novidade muito importante da qual eu participei nos bastidores. É verdade, meu bem. Eu acho que eu sou uma pessoa de produção. Eu tô aqui no lugar errado aqui na frente da câmera, não é mesmo? Você gosta de cuidar dos negocinhos, não né? Não é porque eu gosto, porque eu sei. Eu montei hoje um setup aqui pra Nilce porque ela vai começar um treco novo. Ela tem ideia de fazer um novo canal. É uma iniciativa dela que eu estou apoiando porque o marido tem que apoiar a esposa, não é mesmo? E um canal no qual ela vai falar sobre economia. Você também vai estar nesse canal. Eu vou estar também. E o nosso amigo Luiz Persecchini, que é o pai do coach. Ele não é só pai do coach, ele é economista, ele já trabalhou com finanças, assim, o cara do mercado, ele vai estar conosco. A gente vai descrever agora e mostrar cenas de um podcast que a gente gravou para inaugurar esse canal. Nós entrevistamos o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles. Para o nosso podcast, quer ouvir podcast? Nem todo mundo sabe que a gente tem um podcast. Se você não sabe, saiba agora. A gente fez 2 episódios no ano passado. Esse é o terceiro. Esse é o terceiro, porque a gente não tem compromisso ainda com a frequência, mas é algo que a gente vai trabalhar esse ano. Exato. E o Henrique Meirelles topou falar desse momento da economia com a gente. Quem é o Henrique Meirelles? Esse cara, ele tem uma carreira enorme. Ele foi presidente internacional do Banco Boston. Ele era presidente do Banco Central Brasileiro. E ele agora, nesse momento, ele é secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. E ele achou 1 hora na agenda dele. Tipo assim, gente, tá no meio da crise. Imagina o tanto que a vida desse cara tá tumultuada. O cara achou 1 hora pra falar com a gente. A gente tá tentando trazer essas figuras que normalmente não tem um diálogo direto com o pessoal da internet. O Henrique Meirelles, de fato, não tem, tá? Ele é uma pessoa do mercado, para falar principalmente da crise que o mundo tá vivendo agora com o Covid e coisa do tipo. Eu fiquei muito empolgado de poder ter uma figura dessa, e é bom a gente abrir esses canais de diálogo para poder, das mais diversas correntes, poder conversar com quem tá disposto a conversar. E o que a gente tenta fazer é tornar essa conversa um pouco mais simplificada. A gente tenta destrinçar. Eu vou fazendo perguntas para ele tornar o discurso dele mais simples. Então esse que é o nosso objetivo, para que isso se torne acessível para quem não tem o costume de falar de política e nem de economia. E para mim o momento mais importante foi quando ele fala sobre a projeção do que pode acontecer com a economia se a gente ficar em casa agora, se a maioria das pessoas que podem ficar em casa, levar esse isolamento social a sério, e o que pode acontecer se isso não acontecer. Eu vi um estudo muito interessante, mas da gripe espanhola, de 1918, que mostrou o seguinte, que aqueles estados americanos que tomaram as medidas mais duras de isolamento no início da gripe foram aqueles que saíram melhor. Por exemplo, a grande discussão aqui, usando aqui a linguagem econômica do Luiz aí, é o seguinte, a recuperação vai ser em V, isto é, a crise, ela cai e começa a crescer logo, vai ser em U, isto é, ela cai, fica embaixo um pouco, depois sobe, ou pior de todas, em W. Primeira onda, segunda onda, uma terceira. Então, nós temos que evitar isso a qualquer custo. Então, os Estados americanos que se deram melhor foram aqueles que adotaram medida muito dura, o mais rápido possível. Esses não só tiveram o menor número de contaminados e mortos, mas também foram aqueles que, em função disso, puderam fazer a recuperação econômica mais rápida. Recentemente li uma entrevista do senhor defendendo uma medida que ela é polêmica na internet por ser um tabu econômico, né? Eu lembro que eu aprendi que não se emite dinheiro quando eu estava no primeiro colegial estudando história e as crises que abalaram o século XX. Por que nessa situação o senhor, que tem experiência e posições bem austeras com relação à economia, defende essa medida? O Banco Central de qualquer país, ele não atua numa direção só, ele atua em 2 direções. Tecnicamente, o Banco Central pode fazer são medidas contracionistas, isto é, medidas que controlam o crescimento da economia. Por exemplo, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, Selic, quando o Banco Central aumenta os depósitos compulsórios dos bancos, isto é, recolhe dinheiro dos bancos e fica depositado no Banco Central, ele enxuga os recursos, enxuga a liquidez da economia. Ou existem momentos quando a atividade econômica está baixa, quando o país não está crescendo o suficiente ou está em recessão, quando o Banco Central faz o contrário, corta a taxa de juros
E o Banco Central muitas vezes libera compulsório dos bancos, fazendo com que o dinheiro seja injetado na economia. Portanto, é uma atividade normal de Banco Central. Fazer uma política de contenção contracionista ou uma política expansionista. Todas as vezes que o Banco Central corta a taxa de juros, ele está gerando moeda. Em crises de grande magnitude, o Banco Central pode fazer uma outra coisa, que é injetar recursos diretamente na economia, fazer mais do que simplesmente liberar dinheiro dos bancos que estão depositados no Banco Central. Gerar recursos novos, chama-se evidentemente uma expansão da base monetária tecnicamente. E isto irriga a economia quando a economia está precisando de recursos, quando ela está numa recessão. Antigamente, de fato, era tabu, tanto que em 1929 o país entrou numa depressão e o Banco Central americano ficou com medo de agir, etc. Depois de aprender muito durante várias décadas, quando houve a crise de 2007 nos Estados Unidos, em 2008, o país entrou no buraco. Então, o presidente do Banco Central americano, do Fed, chamado Ben Bernanke, que eu conheci bem, era na época também presidente do Banco Central, só aqui no Brasil. O Ben Bernanke anunciou uma nova política, que o Fed iria comprar títulos do governo federal americano, que estava na mão de empresas, bancos, fundos, pessoas, etc. E que isso é exatamente uma forma de gerar recursos, de expandir a base monetária, de injetar recursos no sistema. Esse podcast inteiro vai estar disponível no Quero Ouvir Podcast para todas as plataformas, a gente vai colocar isso. E dessa vez eu vou colocar também num novo canal no YouTube, porque a gente decidiu que esse vai ser um assunto que a gente vai trabalhar. O Luiz, que participou dessa entrevista, ele vai fazer parte desse canal com a gente, vai também estar presente, ajudando, comentando, porque ele é da área. Quando a gente falar de finanças, quando a gente falar de economia, vai ter a presença dele ali. E também uma consultoria fora, quando ele não estiver no vídeo. Em época de quarentena vai ser bem complicado, né? Começar um canal novo, mas a gente vai. Justamente porque a gente quer dar uma pegada diferente do que tem por aí no YouTube. A gente quer contextualizar você nesse momento de crise. Para você investir seu dinheiro ou para você tomar umas decisões na sua vida, você tem que conhecer a conjuntura, o que tá rolando em volta. E não só a parte do mercado e da economia. Muita gente perdeu o dinheiro na bolsa agora simplesmente porque não estava ligado que essa epidemia ia chegar no Brasil. Porque aconteceu em janeiro. Tipo, as pessoas que estavam se preparando para essa crise em janeiro não sofreram muito com a queda da bolsa. Tanto assim, conseguem se proteger. E o que a gente percebe é que as pessoas meio que isolam os assuntos achando que são desconectados e separados. E não. Entender o que está rolando no mundo, entender, por exemplo, como o desmatamento da Amazônia vai impactar nas indústrias daqui 10 anos. Dá para você fazer essa relação. E é essa conversa que a gente quer trazer. E não só essa. A gente está vivendo um momento que pode ser decisivo para uma mudança nas relações de trabalho, por exemplo. Como você vai trabalhar da sua casa? Se você quiser organizar sua vida para trabalhar de casa, eu faço isso há 10 anos, tá? Eu faço isso há 10... Você não tá entendendo. Eu faço isso há 10 anos e o meu é o home office mesmo, porque eu tenho que coordenar com a equipe no Brasil. Antes você não tá de ser modinha. Então, antes de ser modinha. Todos os sofrimentos dessa atividade de trabalhar em casa, de organizar sua rotina, de organizar sua vida, a gente sabe. E a gente quer compartilhar com você nesse novo canal. Em breve nós vamos divulgar. Por enquanto o nome é o canal mesmo. O nome do canal é o canal mesmo. Não, não é o canal mesmo. É o canal mesmo. É o canal mesmo. Esse vai ser o canal pra você, entendeu? Mesmo. O canal. Aguardem, a gente já tá implementando. Já tem um canal. Pode ser que tenha. Não, o canal mesmo é muito ruim o nome. Vou deixar o link aqui pra você se inscrever no canal, tá? Não, eu vou pensar no nome, não posso falar aqui em voz alta que vai alguém rouba, tá? Meus nomes são muito bons. Eu sou bom de dar nome. Eu já peguei o e-mail do canal que eu quero. Não, mas você só pode registrar o nome depois que tiver. Eu sei, mas o e-mail eu já tenho. Eu sei, mas mas você falar que alguém vai e registra com o seu nome. Esse povo aí é traiçoeiro, beleza? Qual que é? Não tem nenhum canal com esse nome? Você tá de zoeira que não tem? Não tem! Tem agora! Bom, eu espero, da última vez que eu fiz pesquisa não tinha. Agora vai ter. Aguardem. Como que ninguém registrou esse canal até hoje? Brilhante, não é? Brilhante, eu sei. Então estamos muito contentes. Muito obrigada, Luiz, por ter abraçado essa empreitada com a gente. Muito obrigada, Henrique Meirelles, por ter cedido uma hora. Daqui a pouco eu vou divulgar no nosso Instagram, também aqui na comunidade, no Cadê a Chave, em todos os nossos canais e nossas redes, quando o podcast estiver no ar. Eu espero que você assista e se instrua. E vem com a gente, porque esse é o momento de consumir informação real. Quem não estiver informado, quem não estiver preso na realidade,
não vai se dar bem nessa fase. A gente precisa de informação e é isso que a gente quer oferecer pra você. Informação. Então vem com a gente.